paz, igreja, amém? Meu nome é irmão José Carlos, sou lá da Igreja Batista Monte Sinai, em Vila Velha, pertinho ali da famosa Chocolate Garoto. Ali é muito bom, aquela região. Trago um abraço lá da minha igreja. E como o pastor Abner bem disse, eu estou trabalhando no departamento da CBN Homem, aqui na região sudeste. Estou como vice do pastor Natanael, que é o presidente nacional. E eu só estou, irmãos, no departamento de homens, por causa do pastor José Aparecido. A minha salvação, a nossa salvação, é conquistada na cruz do Calvário. Jesus, derramou o teu sangue e nos salvou. Mas os caminhos que a gente segue pela vida, o que a gente trilha, os caminhos, aí cabe ao ser humano. E eu só estou no departamento de homens por causa do pastor José Aparecido. Então, assim, eu agradeço muito a ele, que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Num congresso da URMIBAN, da Ordem de Pastores, em 2016, lá na Paraíba, em João Pessoa, eu conheci o pastor José Aparecido. Ele estava junto com o diácono Magidiel, num pequeno estande, daí então ainda o nome antigo era o EMBN, que é a União Evangelizadora Masculina Batista Nacional. E ali a gente se encontrou, ele começou a falar dos desafios desse departamento, que não existia, estava parado acho que há 16 ou 17 anos, e o pastor José Aparecido começou essa luta. Ele, com o diácono Magidiel, vários estados, quase todos os estados da Federação do Brasil, não tinham departamento funcionando, não tinha liderança, e ele, o pastor José Aparecido, com o diácono Magidiel, trabalhou em prol disso. E me chamaram, entrei nesse desafio e estou até os dias de hoje. Então é muito importante com quem a gente anda, com quem a gente segue, quem a gente escuta, porque Jesus nos salva, mas os caminhos que a gente segue, são decisões nossas. Eu agradeço muito, a vida, a Deus do pastor José Aparecido, que é muito bom trabalhar com homens, e se não fosse ele, eu não estaria aqui. Também agradeço ao pastor Abner pela oportunidade, eu não o conhecia, acabei conhecendo agora aqui em São Paulo, entendeu? Me hospedou literalmente na casa dele, entendeu? Cheguei lá na casa dele, eu e o pastor Natanael. O pastor Natanael veio ontem e foi embora ontem mesmo. E chegamos lá na sua casa, eu falei, calma aí, aqui é a casa dele. E o pastor Natanael olhou assim, rapaz, é a casa dele mesmo. E ele saiu, deixou a gente literalmente, assim, a gente ficou perplexo, nos constrange. Eu falei, rapaz, a gente tem muito que aprender, a gente só vai aprendendo e aprendendo. E como o pastor Abner bem falou, trabalhando essa série que vocês estão trabalhando sobre o Sermão do Monte, eu queria conversar com os irmãos um pouquinho sobre essa temática. Lá em Mateus 5, no livro de Mateus, capítulo 5, do verso 43 ao verso 48. E uma coisa, meus irmãos, é verdade, e aqui eu não tenho vergonha de dizer, porque nós somos miseráveis pecadores e dependemos da graça de Deus a todo instante. O pastor Abner passou essa temática e realmente Deus, ele sempre fala primeiro por quem vai ministrar a igreja, E como Deus falou comigo, porque nós vamos ver aqui nessa passagem de Mateus 5, do verso 43 a 48, eu me atentei muito nisso aqui, como Deus puxou a minha orelha, que eu sou no trânsito, irmãos. Se alguém me fechar, eu buzino também, eu fico nervoso e eu tenho que me segurar nessa situação. E o que nós vamos ler aqui, vamos meditar, é fácil, alguém no trânsito, eu pensando sobre isso, Dar uma buzinadazinha, dar uma buzinada, acenar a mão, aí é fácil eu chegar e buzinar também, acenar a mão. Isso é normal. Eu quero ver alguém me cortar e eu respirar e acenar, buzinar, falar, vai em paz. Isso é difícil. E aqui nessa passagem do Sermão do Monte, eu me deparei muito com essa situação. Porque antes de vir para cá, na semana passada mesmo, levando minha filha para a casa de uma amiga, uma pessoa me cortou e eu fui buzinando atrás dele. Misericórdia, Qual que a palavra nos ensina, É fácil
ser amigável com quem é amigável, né? É fácil abraçar quem nos abraça, é fácil beijar quem nos beija. Mas Jesus não fala isso aqui. Em Mateus 5, do verso 43 ao 48, diz assim a palavra de Deus: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, Jesus dizendo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Se não fosse o Senhor, ai de nós, porque somos miseráveis pecadores e dependentes da tua graça. Mas louvado seja o teu nome, porque a tua misericórdia não tem fim. O Senhor nos levanta a cada dia, o Senhor nos dá força, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor enxuga as nossas lágrimas, o Senhor está sempre conosco em todos os momentos. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e teu amor, porque o Senhor é um Deus soberano, poderoso, e o Senhor não depende de nós, seres humanos, para nada, mas nós dependemos do Senhor porque nós somos pó, mas o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Obrigado pelo teu amor, obrigado por esse momento de comunhão que estamos aqui entre irmãos. Louvado seja o teu nome, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. Meus amados, olha que texto interessante, né? Odiar os nossos inimigos. A igreja, ela tem que ser luz e sal, assim diz a palavra, não eu, no mundo. Mas quem é a igreja, senão nós? E se observarmos, vou pegar como exemplo o Espírito Santo, que é o segundo estado com o maior número de evangélicos no Brasil, perde apenas para o estado de Goiás. Nós vivemos trancados lá no Espírito Santo, casas com grades, assaltos, crente compra e não paga. O meu professor de seminário, ele trabalha em presídio, ele falou que 90% dos presos lá no presídio do município de Guarapari, lá no Espírito Santo, 90% tudo crente e filho de crente. No domingo, quando as mães vão visitar os filhos no presídio, é tudo irmãs em Cristo Jesus. E filhos que cresceram na igreja, que conhecem o Evangelho. Ou seja, que sal e luz são é? Temos que repensar muito a nossa vida. Porque Deus nos salvou. A misericórdia dele é estendida sobre a nossa vida, graças a Deus. Mas temos que observar as nossas condutas, os caminhos, as escolhas que fazemos. Como eu mesmo falei, dei o exemplo da minha pessoa no trânsito, eu refleti muito sobre isso. Eu tenho que frear, porque é fácil amar quem me ama. É fácil. Mas nós dentro da igreja, quando às vezes temos uma desavença com alguém, e ali a gente resolve aquela desavença, pedimos perdão um ao outro, mas aí a gente dá as costas, saímos ainda falando mal do irmão, de um assunto já resolvido. Nós fazemos isso. Está tudo certo aqui, pastor Abner, eu e você resolvemos o nosso problema. Mas eu viro as costas, continuo falando mal dele. Não estava resolvido. E a palavra fala, não eu, que a língua mata. Ela destrói o ser humano. Então Jesus fala aqui, ó. Amem os seus inimigos. E o contexto aqui, meus irmãos, imagina só.
Aquele povo judeu ali no Sermão do Monte, Jesus chegou e eles falaram, nosso libertador. Eles esperando alguém maior que Davi. Eles estavam naquela opressão romana, o povo sofrendo, cheio de dificuldade, lutas, como nós passamos. Cada um aqui tem as suas lutas diárias. E quando nos deparamos com Jesus, o nosso libertador, que vai nos salvar agora de Roma, aí ele começa dando essas palavras. Não, ame os seus inimigos. E quem era o inimigo da época era Roma, que estava nos martirizando. Não, ame os seus inimigos. É isso que Jesus fala. Porque se vocês não amarem, que recompensa vocês terão? Ou seja, portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial de vocês. E aqui, nessa questão de sejam perfeitos como o Pai Celestial, é imitarmos o Senhor, nessa questão do amor, de amar os seus inimigos. Imitarmos o Senhor no seu amor. Meus irmãos, olhe o amor de Deus para conosco. Vamos pensar. Deus nunca se afasta de nós. Nós, quando pecamos, que nos afastamos de Deus. Deus está ali sempre pronto para nos abençoar. Deus está ali sempre pronto para ter uma conversa conosco. Mas no momento que estamos bem, está tudo bem na vida, nós normalmente esquecemos do nosso melhor amigo, né? Deus fica em último plano. Aí quando as coisas apertam para nós buscamos a Cristo. E apesar dessa variedade nossa, né, a gente oscilando, Deus, ele é fiel e ele permanece ali sempre com esse amor para conosco. Já imaginou se Deus fosse como nós? Estaríamos perdidos. Então por isso que ele fala, ame os seus inimigos. E vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Ou seja, a vida cristã é diferente do que a gente vê aí fora. A vida cristã não é a gente querer estar ganhando em cima do outro. A vida cristã, Jesus fala também ali que no Sermão da Montanha, né, se alguém te pegar a sua túnica, dê a capa. É um desafio, irmãos. É um desafio. E tem coisas que competem a nós. Tem coisas que a gente tem que querer buscar. Compete a nós. Compete a nós a termos essa posição. Querermos isso. Aí Deus vai nos dar força para seguirmos nessa situação. Compete a nós. Sermos aprovados em Cristo. O amor de Deus, ele é grande, ele é gigantesco, ele não tem tamanho. E nós precisamos refletir esse amor. Refletir esse amor. Nós nos olhamos no espelho. Eu paro e olho e vejo Zé Carlos pecador, um miserável pecador, pó, um imundo. Se não fosse a graça de Deus, constantemente, não é todo dia não, é todo instante, a graça de Deus sobre as nossas vidas, ai de mim. Então esse amor que eu vejo, quando eu olho para a cruz, o sangue derramado de Jesus, o inocente, por mim, eu tenho que refletir isso. É isso que Deus deixa claro aqui no Sermão do Monte. É essa reflexão. Eu tenho que refletir isso. Ser sal e luz lá fora. Ser sal e luz lá fora. E pensando nisso, em ser aprovado por Cristo, eu quero compartilhar também com os irmãos outro texto, para a gente continuar linkando esse texto. E esse texto está lá em Atos. Por favor, abra a sua Bíblia. Desculpa, Romanos, perdão. Romanos capítulo 16.
Romanos capítulo 16. Pedi o irmão para jogar no refletor, porque a minha Bíblia aqui para eu ler fica complicada aí, amém. Eu vou ler um versículo e a igreja lê o versículo seguinte até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia. A igreja? Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Amém, até aí. Eu quero me pegar a Peles. Se nós observarmos aqui, essa aqui, Paulo está em Corinto, escrevendo para a igreja em Roma. E ele começa a saudar os irmãos da igreja. E ele chama uns de companheiros, outros de queridos, outros de parentes, amigo, amado. E fala daqueles que trabalhou no Senhor. Mas apenas a uma pessoa ele fala, aprovado em Cristo. E essa pessoa é Apeles. Eu acho fantástico porque ele diferenciou aqui todos, ele colocou Apeles como o único a ser aprovado em Cristo. Ou seja, ser aprovado em Cristo está ligado lá no Sermão do Monte. Porque você tem que ter somente, você consegue amar o outro e não odiar o seu inimigo, se você for aprovado em Cristo. Porque ser aprovado em Cristo significa você ter uma íntima comunhão com Cristo. Você não consegue amar o seu inimigo, tomar uma bofetada e virar o rosto e falar, pode dar na outra, se você não tiver uma íntima relação com Cristo. Conforme eu falei, Cristo está sempre disposto a ter uma relação conosco. E essa relação ele deixou muito claro na cruz. E temos a palavra dele. Agora, qual é a relação que nós queremos ter com Cristo? Não estou falando de salvação. Porque assim como essa carta que Paulo em Corinto escreveu para os romanos, ele estava falando à igreja. Então não estou falando de salvação. Eu estou falando de relacionamento com Cristo, intimidade. E essa intimidade vai gerar frutos. Porque a Bíblia diz, não eu, que é pelos frutos que os cristãos são conhecidos. E às vezes nós confundimos, irmãos. Porque Deus chega e dá um dom a alguma pessoa, e a pessoa tem um dom de revelação, a pessoa tem um dom de cura, e nós achamos que aquela pessoa é a pessoa mais santa do mundo. Mas a Bíblia é muito clara, ela fala que Deus dá os dons conforme a vontade dEle, para o propósito dEle. Mas os frutos, é pelos frutos que nós somos conhecidos. Os frutos que estão bem claro lá em Gálatas, no capítulo 5, né?
paz, amor, longanimidade, mansidão, o domínio próprio. Eu lá no carro, domínio próprio. É isso que nós precisamos buscar cada dia, porque não é fácil. Mas é só olharmos para o espelho e vermos quem somos nós e o que Cristo faz por nós. E se nós agarrarmos em Cristo, nós vamos conseguir. Vamos olhar no espelho, não vamos olhar para o nosso irmão, vamos olhar para o espelho. Se a gente olhar para o espelho, a gente consegue. E olhando para Cristo. Ou seja, Paulo, ele estava em Corinto quando escreveu essa carta para os irmãos em Roma. Apeles, aprovado em Cristo. E é interessante, eu gosto muito dessas pessoas, que se você vê na Bíblia, só fala de Apeles aqui, acabou. Não se ouve mais falar de Apeles. Uma pessoa que, um pequeno texto de Romanos, capítulo 16, a parte A do verso 10. Apeles, aprovado em Cristo. Acabou. Não se sabe mais nada sobre ele. Diz a tradição, não a Bíblia, que a Bíblia não fala nada sobre ele, né, que ele tinha uma esposa chamada Filomena e morreu em prol do Evangelho e ele não negou. Assim, né, a tradição fala, segundo Eusébio, bispo de Cesareia, um dos pais da igreja. Mas é a tradição falando, não a palavra. Ou seja, intimamente ligado. E para Paulo, que ele foi chamando as pessoas de amigo, amado, parente, e só Apeles, ele falou aprovado em Cristo, com certeza Paulo conhecia ele há muito tempo. Com certeza Paulo conhecia ele há muito tempo. Com certeza Paulo observou a vida de Apeles para dizer isso. E viu a posição dele diante do enfrentamento que a igreja passava, porque a igreja passava por perseguição nesse momento. E é tão interessante que Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo fala o quê? Ó Timóteo, procure se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar. Ou seja, a gente vê aqui nesse texto de Paulo escrevendo a Timóteo, a preocupação de Paulo para com Timóteo. Ou seja, Timóteo andou com Paulo. Timóteo estava ligado a Paulo. E Paulo, né, percebendo talvez essa fraqueza em Timóteo, ele escreveu a Timóteo: ó Timóteo, cuidado, seja firme, procure se apresentar aprovado, porque as coisas não estão fáceis. A igreja está sendo perseguida. Então Paulo preocupado com Timóteo, né? Mas em relação a Apeles, ele não, ele é firme, Paulo. Apeles, aprovado em Cristo. Ou seja, um anônimo, mas Paulo, ele é firme em falar, é aprovado em Cristo. Timóteo tem os livros dele, é bem falado, a gente conhece na Bíblia. Mas Paulo demonstrava essa preocupação. Ou seja, outra pessoa, outro personagem que eu acho muito interessante na palavra de Deus é Enoque. Se a gente olhar lá no início, em Gênesis 5, 24, a palavra fala que Enoque andou com Deus. E é interessante que naquela relação, apenas Enoque andou com Deus. E é mais interessante a gente parar para pensar, Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu sobre essa terra. Matusalém viveu 969 anos. Ninguém viveu mais que Matusalém. Só que se eu olhar lá em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, o nome de Matusalém não aparece, mas aparece o nome de Enoque. E naquela relação de Gênesis 5, falando em tempo de vida aqui na terra, Enoque foi o que menos viveu 365 anos. Naquela relação, se vocês olharem, as pessoas viviam 500, 700 anos. Enoque foi o que menos viveu, mas andou com Cristo. E ele está lá na galeria dos heróis da fé. Matusalém, filho dele, o homem que mais viveu nessa terra, não aparece nessa relação.
Ou seja, qual é a vantagem, vamos parar para pensar, que Matusalém teve sobre Enoque? Matusalém foi o homem que mais viveu sobre a terra. E daí? Enoque foi o que viveu menos na relação de Gênesis 5, mas andou com Deus. Ou seja, o mais importante é andar com Deus, irmãos, que essa vida é transitória. Somos pó e vamos voltar para o pó. Passa rápido, um estalo. A vida é um estalo, passa muito rápido. E a diferença da nossa vida é andar com Deus, refletir a glória e o amor de Deus. Por isso que Mateus 5 é pesado. Sermão do Monte é muito pesado. Mas, se buscarmos ao Senhor, Deus nos dá força. Conforme eu disse, a relação que nós temos com Deus é a relação que nós queremos. Depende de nós. Qual é a sua relação com Deus? Está boa, está fria, está mais ou menos? Depende de você. Deus está à nossa disposição 24 horas, 7 dias na semana. E qual é a nossa disponibilidade para Deus? Depende de nós. Às vezes, em momentos difíceis, corremos para o pastor, corremos para o culto de uma campanha, vamos para o monte fazer campanha, e orar, e buscar ao Senhor para aquele milagre, para resolver aquela situação. E Deus, pela misericórdia dele, nos ajuda. Mas, irmãos, quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas para se ter uma boa relação, não pode ser um monólogo. Não é só Deus falar, não é só nós falarmos com Deus. Deus precisa falar conosco. E Deus fala conosco através da palavra. É a palavra. Aí eu toco num assunto que a gente tem que parar para pensar. Às vezes eu sou cristão há 1 ano, 5, há 10 anos, mas nunca li a Bíblia toda. A Bíblia que é a palavra de Deus. Qual é o valor que você dá na palavra de Deus? Cristãos aí que nunca leram a palavra de Deus toda, não pode, está errado. Se você é salvo em Cristo Jesus, há mais de 1 ano você entregou sua vida a Jesus, você tem que ter lido a Bíblia toda. Porque é ela que te sustenta. Assim diz a palavra. É ela. A palavra de Deus nos sustenta. E ela se renova a cada dia. A palavra de Deus se renova a cada instante em nossas vidas. Ela é rica. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é grande. E é interessante também outro personagem na Bíblia que eu separei, que ele teve uma relação íntima com Deus. Pensa em outro contexto, irmãos. Jetro, sogro de Moisés. Pensa no conceito seguinte: quem era o Deus mais poderoso da época? Era o Deus da maior nação. Os egípcios eram a nação mais poderosa. Então tinha os deuses do Egito que todos adoravam, porque o Egito era a maior potência, a nação mais forte. E quem eram os hebreus? Os escravizados. Então o Deus dos hebreus era um Deus fraco. Os egípcios zombavam dos hebreus, escravos. Mas é interessante que quando Moisés, a gente sabe a história, ele mata um egípcio e foge para Midian, ele se encontra com Jetro. E Jetro, assim diz a palavra, lá em Êxodo, no capítulo 18, no verso 10, e até o verso 12, que Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício ao Deus hebreu. Ou seja, Jetro tinha uma relação com Deus. Jetro não buscou o Deus do Egito, os deuses do Egito, mas tinha uma relação com Deus hebreu. Ou seja, olha que algo assim fantástico que a gente vai observando na Bíblia. Deus se relaciona com o povo dele que busca ele. Assim como Deus falou lá para Abraão, para sair da parentela dele, e Abraão foi, recebeu a revelação de Deus e seguiu o caminho dele. E Abraão se dá
com Melquisedeque, que serviu o mesmo Deus de Abraão. Ou seja, Deus está aí, irmãos, à nossa disposição, mas depende dos homens, qual a relação que ele quer ter com Deus. Só depende de nós. E nós precisamos agarrar em Deus, que nós somos fracos, somos pecadores, somos pó. Sem Deus nós não somos nada. E hoje temos a palavra. É por isso que eu falo, crente que não lê a palavra e não se debruça na palavra do Senhor, tem algum problema. E esse problema não é a palavra, é a nossa vida. Temos que ter prazer na lei do Senhor, na palavra. Não é porque eu estou dizendo, é porque a própria palavra diz isso. O justo, o cristão, o salvo, ele tem prazer na palavra de Deus. Precisamos nos debruçarmos na palavra do Senhor. Precisamos da palavra do Senhor a todo instante, porque a autoridade da palavra do Senhor é o próprio Deus. É o próprio Deus. A própria palavra fala dela, ela fala que ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. O nosso coração nos engana. Quem aqui não já ouviu, né? Principalmente pessoas falando assim, não, Deus me falou isso, e eu vou fazer isso, porque eu senti de Deus, e a pessoa vai lá e faz, e dá tudo errado. Eu já vi vários. Eu também já, não, Deus falou comigo, eu fui lá e deu tudo errado. Porque o coração do homem é enganoso. Engana a nós mesmos, mas a palavra nos esquadrinha. A palavra nos confronta. Precisamos da palavra do Senhor. Ela nos alimenta. Ou seja, é a autoridade, é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele se revela em nossa vida. Ele confirma a autoridade divina. Porque se eu chegar aqui para vocês e perguntarem, a Bíblia é a palavra de Deus? Nós aqui dentro vamos dizer sim, é a palavra de Deus. Lá fora, para alguns, pode não ser. Porque a Bíblia é a palavra de Deus para todo aquele que crê. E nós que falamos que cremos na palavra, nós que falamos que servimos a Cristo, nós que falamos que nos entregamos a Deus, reconhecemos o senhorio de Cristo, que Ele morreu na cruz, temos uma relação frágil com a palavra? Não pode, irmãos. Não podemos ter uma relação frágil com a palavra. A palavra é tudo. E normalmente, a maioria das igrejas que eu sempre pergunto, vou perguntando às igrejas, como é a relação da igreja com a EBD, é aquela evasão enorme. Precisamos aprender mais. É inesgotável a palavra do Senhor. Ela é inesgotável. Eu não sei tudo. O pastor Abre não sabe, o pastor José Aparecido não sabe, ninguém sabe. Ela é inesgotável e ela vai se renovando em nossas vidas. Ela vai se renovando. Leia, se debruce na palavra do Senhor. Que nós conseguiremos com certeza amar mais o próximo, que é fácil, mas também amar o nosso inimigo. Precisamos do Senhor. Por isso estamos aqui como igreja. Igreja que somos salvos em Cristo Jesus, que é a comunhão dos santos. Mas também como igreja local. Aqui, nessa cidade, nesse bairro. Uma igreja que precisa, lá fora, demonstrar o amor, demonstrar o poder de Deus, o poder do Evangelho. Aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro é muito fácil. Somos um corpo assim bem ajustado. Levantamos, abraçamos um outro, beijamos. Aqui dentro é fácil, irmão. O negócio é lá fora. O negócio é o dia a dia lá fora. É o dia a dia. Aqui é momento de celebração, momento de alegria. Mas tira o tempo no seu quarto, assim como diz a palavra. Lá no seu quarto, em secreto, que Deus vai te ouvir. Vai lá no secreto. Derrame as tuas lágrimas. Derrame o teu coração diante de Deus e se agarre na palavra.
dia após dia, no seu quarto, no secreto. E aqui venha, como igreja local, celebrar a Cristo. Porque aí nós entendemos, como igreja local, esse privilégio que é celebrarmos ao Senhor. É bom demais estarmos com os irmãos, uns com os outros. Celebrarmos ao nosso Deus vivo. O culto, ele tem que envolver uma experiência que cada um tem com Deus. Qual é a sua experiência com Deus? Porque você vem adorar a Deus. Se você vem adorar a Deus nesse local, cada um tem uma experiência com Deus. Você tem que ter essa relação com Deus, que Deus é um Deus vivo. E você adora um Deus vivo. Você busca um Deus vivo. E essa experiência com Deus, vencer o mal lá fora, somente, volto a dizer, sermos aprovados em Cristo. Temos essa intimidade com Cristo. E essa intimidade envolve oração. Vá para o seu quarto. Feche a sua porta. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Que nós vamos conseguir seguir o Sermão do Monte. Vamos vencer. Busque o Senhor em oração. Tiago 4 fala, verso 8: achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Ou seja, só depende de nós chegarmos a Deus. Diz a palavra do Senhor, não eu. Tiago está dizendo, ó, capítulo 4, verso 8: se achegue a Deus, que Ele vai acolhê-los. Só depende de nós chegarmos a Deus, com o coração quebrantado. Chegarmos a Deus. A palavra, conforme eu falei em Hebreus 4:2, que é viva e eficaz, ela penetra em nosso coração. A palavra nos quebra, mas é a palavra de Deus. Se precisa quebrar, ela vai quebrar. Deixe ela nos quebrar. E precisamos do jejum, jejuar. Muitos perderam a prática do jejum. Precisamos buscar o jejum. Mateus 6, Sermão do Monte fala: porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não aparecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, que em secreto te recompensará. Ou seja, em secreto, a palavra fala, vai para o teu quarto, busca o Senhor, priorize. Nossa vida é uma correria só. Se eu perguntar aqui, levanta a mão quem não tem uma vida corrida. Ninguém vai levantar a mão. Eu sei que todos têm uma vida corrida aqui. Mas existe a prioridade. Existem urgências em nossa vida. Existem urgências, né, nas nossas agendas. Mas a prioridade é Cristo. Temos uma agenda cheia. Temos coisas urgentes para resolver. Mas a prioridade é Cristo. Não se pode misturar questões urgentes com prioridade. Prioridade é prioridade. E é Cristo Jesus. Ele tem que ser a prioridade de nossas vidas. Terminando, irmãos, quero que vocês pensem comigo o que Salomão falou. Salomão, o homem mais sábio que teve nesse mundo. E ele ali já em sua velhice, lá no livro de Eclesiastes, Salomão, lá no capítulo 2, a parte B do verso 3, Salomão indagando sobre a vida, Salomão fala: eu desejava descobrir o que de fato vale a pena debaixo do céu. O que vale a pena debaixo do céu? Salomão estava buscando isso. Eu quero descobrir o que vale realmente a pena das questões debaixo do céu. Durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Ele estava refletindo isso lá em Eclesiastes, que se vocês lerem Eclesiastes, ele fala, assim como um cão morre e volta ao pó, assim também um ser humano morre e volta ao pó. Qual é a diferença? Salomão, ele estava buscando entender o sentido da vida. Ele estava buscando entender, e ele entendeu que lá no final de Eclesiastes ele fala, né? Agora que eu já disse tudo, ou seja, agora que eu já ponderei, já pensei em tudo, aí ele fala, eis a minha conclusão. Salomão, ele chega à conclusão,
onde ele fala que tenho que amar reverentemente a Deus e obedecer os seus mandamentos, porque para isso que ele foi criado. Ou seja, ele entendeu que ele tem que amar a Deus e buscar os mandamentos do Senhor, porque para isso ele foi criado. Ou seja, qual é o seu entendimento de Deus? O que você tem buscado do Senhor? Entregue a Ele o que você tem buscado. Busque a Ele. Mas também escute o Senhor. Deus também quer falar com você. Às vezes nós falamos muito com Deus. Oramos, desespero, orando. Pedimos oração a todo mundo, pastor, diácono, e estou com um problema, orando. Mas meus irmãos, Deus tem que falar com você também. Vai para a palavra. Deus fala através da palavra. Não seja monólogo a sua vida com Deus. É oração e palavra. Precisamos nos debruçarmos da palavra do Senhor. Assim Deus vai nos dar força para amar os nossos inimigos, para não sermos igual os publicanos. Porque amar um ao outro aqui dentro é muito fácil. Aí a palavra está dizendo, qual o sentido disso? Até os publicanos fazem isso. O problema é lá fora. Sermos sal e sermos luz. E a igreja evangélica no Brasil está passando por esse desafio. Hoje, no Brasil, meus irmãos, praticamente todo mundo fala que é evangélico. Mas a gente tem visto cada coisa aí fora. Cada coisa. Cada coisa. Esquecemos que Deus é amor, Ele é. Mas também Deus é fogo. Deus, Ele é fogo. Com Deus a gente não pode brincar. Com Deus a gente não pode brincar. Deus é o nosso Deus. Ele é misericordioso, Ele é amor. Ele também Ele é fogo, devorador. Vamos orar ao Senhor? Vamos fechar os nossos olhos e vamos clamar ao Senhor neste momento. E logo em seguida eu passo a palavra para o pastor Abner. Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque apesar das nossas falhas, nós temos o Senhor. Meu Deus, obrigado porque todas as vezes que nós buscamos o Senhor, nós encontramos o Senhor de coração aberto, de braços abertos para nos receber. Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, a tocar no coração agora do seu povo, aqui nessa igreja local. Meu Deus, o teu povo está orando, buscando ao Senhor. Acolhe, meu Deus, a oração do teu povo. Meu Deus, vai tirando aquilo, tudo que não presta. Ó Senhor, porque nós somos do Senhor. Talvez queremos alguma coisa, mas o Senhor não quer. Então tire de nós. Porque, meu Deus, o Senhor é nosso Pai. O Senhor é soberano em nossa vida. Meu Deus, nos dê força nas nossas fraquezas. Somos fracos, miseráveis pecadores. Mas, meu Deus, vai dando força a cada um aqui, na sua fraqueza. Ó Deus, aquilo que nós não conseguimos, o Senhor sabe, o Senhor sonda os nossos corações. E nós estamos aqui de coração aberto, meu Deus, para clamarmos pelo socorro divino, pela tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a ser um cristão melhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais paixão pela tua palavra. Ó Deus, nos ajude, porque precisamos melhorar. Nós sabemos, meu Deus, ó Deus de poder, Deus de graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua misericórdia, porque apesar de nós, o Senhor nunca falta para conosco. Ó Deus, perdoe as nossas falhas, mas esteja conosco sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.